espaço ideal para a gente aprender. Olá, boa tarde a todos, a todas. Então, o programa de residência pedagógica, né, ele proporciona um intercâmbio entre a universidade e a sociedade que deve ser cada vez mais frequente, né? O programa de residência pedagógica, ao possibilitar a interação entre professores discentes e discentes da educação básica, professores e discentes da educação superior, das licenciaturas, permite que essa formação inicial e continuada seja feita a partir de situações reais. Estamos no primeiro módulo do subprojeto Ciências e Biologia, do campo Acessões, e que é caracterizado pela fase de observação das aulas do ensino básico, né? É onde os residentes acompanham e registram as situações vivenciadas pelas professoras preceptoras em suas aulas online, né? E durante as reuniões semanais são discutidas as demandas e, a partir desses registros, são planejadas outras atividades. O conteúdo desse evento surgiu da necessidade advinda dos discentes da educação básica, que foi discutida pelos residentes e pelas professoras preceptoras, sobre algum movimento que pudesse atingir a comunidade maior. E assim a ideia foi concretizada a partir de um trabalho colaborativo envolvendo especialistas que estarão conosco hoje. E dessa forma fica claro que precisamos de uma cultura de formação docente inicial e continuada diferenciada, com a participação de todos os envolvidos no processo, e com a universidade cumprindo seu papel social, né? Eu apresento agora a professora Jussara Aquino, né? Ela é técnica em agropecuária pelo IFAL, graduada em ciências biológicas pelo SESMAC, especializada em gestão ambiental e sustentabilidade, e atua há 6 anos na docência. Ela é apaixonada em nutrir os sonhos dos discentes em serem pessoas melhores. Apresento também a professora Ana Paula Marques de Farias Menezes, graduadas em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alagoas, pós-graduada em Educação Sexual pela Uncisal, e atua na docência há 20 anos. Leciona Biologia na Escola Estadual Doutora Eunice de Lemes Campos há 3 anos. Atua no ensino médio integral e na educação de jovens e adultos. Sejam bem-vindas. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouquinho da Escola Maria Malha, na escola na qual nós estamos inseridos. A Escola Maria Malha, ela está inserida numa comunidade do ABC, que fica localizada no bairro de Fernão Velho, uma periferia aqui de Maceió. É uma escola pequena, no qual nós abrangemos, nós temos 7 salas funcionando, manhã e tarde, com o ensino fundamental básico, né, os anos iniciais, que é do 1º ao 5º ano, e os anos finais, que é do 6º ao 9º ano, que é no qual nós estamos inseridos, trabalhando diretamente com os alunos. Mesmo nesse período remoto, nós seguimos trabalhando de forma adaptada, de forma coerente, dado a realidade da nossa comunidade. Nós estamos trabalhando com uma quantidade menor de alunos, que muitos dos nossos alunos não têm acesso à internet, não têm acesso a aparelhos eletrônicos que proporcionem entrar nas aulas, mas seguimos trabalhando com a quantidade estável de alunos e de forma online, no modo online através da plataforma Meet. Então, seguimos trabalhando todos os dias, cumprindo um horário e tendo esse contato com o aluno. Ter a residência pedagógica na minha escola é mostrar aos residentes, é mostrar aos discentes o quanto é importante se fazer educação num período tão complicado que nós estamos vivendo. O quanto é importante mostrar para esses alunos que eles estão sendo vistos, que eles estão sendo acolhidos, mesmo sendo periférico, mesmo sem muita condição. Então, a residência pedagógica é para a gente mostrar aos alunos, a gente mostra aos residentes o quanto é possível a gente ensinar, a gente aprender, mas, acima de tudo, a gente crescer junto.
A gente cresce junto com os nossos ensinamentos, com os nossos aprendizados, mas a gente aprende muito com os alunos, com essa bagagem que os alunos nos trazem. E os residentes, eles vêm para agregar valor. E a gente precisa sempre entender que estaremos sempre abertos, que o professor, que o profissional docente, ele é a janela para que esse aluno ele conquiste o mundo. Nós somos o canal para que ele conquiste o mundo. É através de nós que ele vai conseguir ter um mundo melhor, ser uma pessoa melhor e enxergar o mundo de outra forma, por outros olhos. Obrigado a todos e uma boa tarde de aprendizado. Boa tarde a todos e a todas. A escola que eu trabalho é a Escola Estadual Doutora Eunice Lemos Campos. É uma escola de ensino integral, médio, e nós temos 15 turmas, né? E temos o EJA modular também, iniciando, né, este ano, e 7 turmas do EJA médio integral, ou médio regular. E esse período, né, de pandemia, nós estamos trabalhando de forma remota, né, não foi fácil, né, no início da pandemia, mas a escola como um todo abraçou esse novo método e, graças a Deus, estamos dando conta, né, temos profissionais maravilhosos, uma equipe muito integrada, né, e eu vou falar um pouquinho sobre a residência, né, para o professor. A residência pedagógica é muito importante para a formação continuada do professor, principalmente nesse período, né, de pandemia, que nós tivemos que nos adaptar e aprender as novas tecnologias. Para os residentes, a residência pedagógica é fundamental, pois eles têm a oportunidade de vivenciar as experiências do cotidiano de uma sala de aula e da escola, né, uma espécie de aprimoramento do estágio, visto que os estágios tradicionais, eles são apenas de observação, embora nesse primeiro módulo da residência, né, foi só de observação, e está sendo muito importante a participação da residência pedagógica de biologia na Escola Estadual Doutora Eunice Lemos Campos, né, onde nós temos uma troca mútua de conhecimento, principalmente para os nossos alunos, e diante de tantas aulas, né, e também de discussões sobre a temática, em virtude que no ano letivo de 2020, né, toda a escola trabalhou bastante a temática da pandemia Covid-19, então vimos a necessidade, né, de falarmos um pouco, né, sobre a imunização da Covid-19 e a relação com as fake news. Então, a demanda, né, surgiu a partir da geração de um questionário. Esse questionário, ele foi elaborado pelos residentes, né, e com vários questionamentos sobre a Covid, sobre a imunização, sobre as fake news, e esse questionário, ele foi pelo Google Forms, né, e foi visto que realmente existe a necessidade de falarmos sobre o assunto para melhores esclarecimentos. Nesse momento, nós vamos assistir, né, um vídeo preparado pelos residentes da Escola Estadual Doutora Eunice Lemos Campos, sobre os resultados desse questionário, e em seguida vamos assistir um vídeo preparado pelos residentes, um vídeo de relatos, né, preparado pelos residentes da Escola Estadual Maria Amália. Obrigada. Gente, pedindo desculpas, os vídeos travaram um pouquinho, mas os vídeos serão disponibilizados aqui no canal, tá? Para posteriormente vocês observarem e assistirem todo o contexto.
acredito que deu para perceber qual foi a necessidade, de onde partiu, né, a necessidade desses esclarecimentos, desse conhecimento, a partir dos conhecimentos específicos dos palestrantes, né? Então, aproveito para que vocês dêem um like e se inscrevam no canal, que posteriormente a gente vai estar passando na íntegra todos esses vídeos, da demanda dos alunos da escola básica. Então, diante desses fatos, né, dessas necessidades, a gente apresenta aqui meus palestrantes, o professor José Cássio, médico epidemiologista e professor titular da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ele é colaborador da Organização Pan-Americana de Saúde, do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo. Tem experiência na área da medicina, com ênfase em doenças infecciosas, atuando principalmente com os temas epidemiologia, imunização, vigilância epidemiológica, doenças exotemáticas e meningites bacterianas. Né? Seja bem-vindo, professor. Também temos com a gente a professora doutora Messia Pimentel, professora adjunta dos cursos de Jornalismo e Relações Públicas da Universidade Federal de Alagoas. Ela integra os grupos de pesquisa Discurso e Ontologia, da UFAL, Núcleo de Estudos de Práticas de Linguagem do Espaço Virtual da Universidade Federal de Pernambuco. É autora de livros e atualmente coordena 2 projetos. O Analisa, que é do Laboratório de Análise Discursiva de Fake News, e o projeto Memoráveis Alagoas, um tributo às vítimas de Covid no Estado. Então, seja bem-vinda, professora Messia, e eu deixo com vocês agora a fala dos professores especialistas. Bom, acho que eu vou... também estou compartilhando a minha... Bom, é muito importante esse convite, para mim, por vários motivos. Porque eu tenho uma filha pedagoga, que era formadora de professores da educação infantil, né? Então, e por isso eu considero sempre a ligação saúde e educação não caminham paralelo, elas caminham juntos, né? Em segundo lugar, né, é interessante ver o interesse dos alunos em conhecer melhor a doença e ver como outros colegas, outros alunos pensam a respeito da doença. Isso mostra que vocês não querem tirar o diploma pela internet, né? Não querem ser especialistas em Google, e sim pessoas que vão pesquisar, vão tentar entender como é que se faz, como é que se transmite uma doença, como é que se pode, medidas não farmacológicas podem ser adotadas, que medidas farmacológicas são efetivas, tá certo? Então, vamos, para não tardar muito, eu acho que é importante, vai ser a palestra de fake news, vamos colocar aqui as vacinas, né? Uma das falas que foi colocada é que as vacinas demoraram, foi muito rápido a evolução da vacina, né? Desde uns 5, 6 meses após o estudo do início da pandemia, por exemplo, aqui no Brasil. Esse fato, a ciência não começou em fevereiro de 2020, né? A produção de vacinas, ela já vem desde o século XIX, né? Então, ela tem vários tipos de vacinas que já são usadas normalmente na nossa comunidade. Então, um tipo de vacinas é a vacina, por exemplo, com vírus vivo atenuado, que é o sarampo, cachumba, rubéola. Por enquanto, não temos nenhuma vacina com Covid-19 que utiliza esta forma de produzir a vacina, ou seja, eu vou atenuar o vírus, fazer com que ele produza proteção, produza anticorpos, mas não produza doença. O vírus inativado, que é o que é da vacina Coronavac, é o mesmo mecanismo que você utiliza na influenza. Influenza que já tem quase meio século de uso dessa vacina, né? E agora estamos, inclusive, numa campanha de vacinação da influenza. Então, você cultiva o vírus, ou o vírus da influenza, ou o vírus do SARS-CoV, que é o vírus do Coronavac, e você depois inativa este vírus com produtos químicos, e com isso você é um vírus
morto, o vírus inativado, que não tem a capacidade de se multiplicar, mas contém uma série de substâncias, uma série de proteínas que estimulam o desenvolvimento de anticorpos para proteger o indivíduo contra uma infecção. Você tem outros tipos que você pega um pedaço da bactéria, né, que é chamada de uma subunidade proteica, que é o da meningite C, por exemplo, que já está desde 2010 no nosso calendário para criança, e agora também está para adolescentes, a C e também a ACWS. Tem a vacina vetor viral não replicante, ou seja, eu uso um vetor, um vírus, faço a inserção de material nesse vírus, para que quando ele entrar no organismo, essas substâncias começam a gerar proteínas do vírus para que o organismo reconheça essas proteínas como um corpo estranho e desenvolva imunidade. Quando o vírus selvagem entrar no organismo, o organismo já está preparado para gerar anticorpos contra proteínas desse vírus e, com isso, neutraliza o vírus, né? Então, a gente já tem aqui o exemplo da AstraZeneca, que está sendo usada no Brasil, a Janssen, que está sendo usada nos Estados Unidos, e a Sputnik V, que tem uma procura na região Nordeste bastante grande com essa vacina, e está se aguardando agora a aprovação pela Anvisa. Outro, para resumir, nós vamos colocar aqui só a RNA, que é uma vacina desenvolvida pelo laboratório da Pfizer e pelo laboratório da Moderna. RNA já é uma vacina, um tratamento que já tem há muito tempo, está sendo estudado pelas grandes companhias. Ele, por exemplo, visa introduzir um RNA que vai produzir uma proteína contra, por exemplo, um determinado câncer, né? Então, ele faz com que a célula humana produza anticorpos, e vai tentar destruir um tumor. Então, isso já tem vários anos, e agora eles desenvolveram, então, essa vacina da Pfizer, utilizando esse mecanismo que já é conhecido. Então, RNA, você faz um produto quase químico, né, que você faz uma sequência de substâncias e injeta na pessoa, tá? Então, em segundo lugar, você tem bilhões de dólares foram investidos na produção dessa vacina. Então, com isso, você tendo recursos, você consegue gerar conhecimento de uma maneira mais rápida. O principal objetivo das vacinas disponíveis hoje, no Brasil e em outras partes do mundo, não é reduzir a transmissão da doença, mas sim reduzir a gravidade da doença. Ou seja, que a doença seja mais leve, que as pessoas não morram com o Covid-19. É o mesmo mecanismo da vacina da influenza, que a gente já usa sob a forma de rotina. Todo ano se tem uma campanha de influenza, e há mais de 20 anos que a gente utiliza essa vacina. Ela também é uma vacina que ela não necessariamente protege contra a transmissão da gripe, da influenza, mas sim vai evitar formas graves. Isso é muito importante, porque dessa forma nós podemos escolher quais são os grupos alvos a serem vacinados. Então, os grupos alvos, primeiramente a ser vacinados, seriam aqueles que têm maior risco de ter uma doença grave, de morrer por causa do Covid. Então, esse é o enfoque principal, e depois toda a população deve ser vacinada. Se fala muito na questão, e aí se colocou, abordou bem, poderia se atingir uma imunidade coletiva quando a gente tivesse muita gente se infectando. E isso pode ser também que tenha sido uma política governamental de deixar o vírus livre de circulação e, com isso, produzir uma imunidade coletiva, né? Então, o SARS-CoV-2 agradece muito essa possibilidade de circular aqui mais livremente, né? E o Brasil, então, é um spa, uma colônia de férias do vírus, né?
Para produzir esta imunidade, a gente teria que ter, considerando 80% da nossa população, e que a metade dessa população tivesse quadro sintomático, nós teríamos 84 milhões de casos e 4 milhões de óbitos. Acho que ninguém deseja ter 4 milhões de óbitos. Quase 400 mil já tem um impacto social muito importante. Imaginou se a gente trabalhasse com 4.200. Isso é mais do que a quantidade de óbitos por todas as causas aqui no Brasil. Tá? Então, não é admissível isso, esperar essa consequência, esperar o colapso dos hospitais, gente morrendo por falta de oxigênio, gente morrendo por falta de anestésia. Então, além das medidas não farmacológicas, como distanciamento, água e sabão, máscaras, álcool gel, que se mostraram efetivas em vários estudos, nós temos, então, as vacinas. Então, eu vou colocar aqui as duas vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil. Então, a vacina Coronavac é 80% das doses distribuídas até agora. Então, é uma vacina, tá certo? Que é com vírus inativado. E a gente compara aqui qual foi a eficácia dessa vacina, ou seja, quanto que ela foi capaz de reduzir a ocorrência da doença. Então, aqui, em termos gerais, ela reduziu em 51% a eficácia da vacina. Quando tem aqui, de acordo com o intervalo, quando a gente usa um intervalo menor de 21 dias, ela tem uma eficácia de 49%. E com maior de 21 dias, 62%. Ou seja, a capacidade dela reduzir a ocorrência de casos graves, quando é aplicada com intervalo maior de 21 dias, é de 62%. Então, 60% das pessoas não vão ter uma evolução grave da doença. Tá? E aqui também ela tem, não vou detalhar aqui, mas tem fica mostrada para cada uma das comorbidades. Por exemplo, a obesidade mórbida, por exemplo, um indivíduo bastante obeso, ela tem uma eficácia de 75%. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente, aqui em azul, nós temos o número de casos acumulados depois que a pessoa recebe a vacina, tá certo? Então, em vermelho, o número de casos acumulados do pessoal que recebeu a vacina. Então, azul é o placebo, que não recebeu a vacina, e vermelho são as pessoas que receberam a vacina. Então, no começo, o distanciamento das linhas azul e vermelha são pequenas, mas à medida que o tempo se progride, tá certo? 3, 4 meses depois da primeira dose, já temos uma diferença importante de casos muito maior em grupo vacinado, não vacinado do que em grupo vacinado. Uma grande preocupação que se tem quando você desenvolve uma vacina, né, é a questão das reações adversas de uma vacina. Então, esses estudos de ensaios que se fazem, né, estudam detalhadamente que tipo de reações as pessoas têm quando recebem a vacina. Então, ela pode ter uma reação local ou pode ter uma reação no corpo em geral, né? O número de... E comparamos sempre a vacina com o placebo, certo? No caso, aqui a gente vê que apresenta uma dor mais intensa, porque a vacina contém uma substância que permite aumentar a proteção, mas ela se acumula no local da aplicação, então provoca mais dor. Então, o volume de eventos adversos é muito pequeno. E aí devemos frisar o seguinte: se eu estou vacinando uma população de 80 anos ou mais, com dados de 2019, nós temos, em média, 1.100 óbitos por dia nessa população. Então, se nós vacinamos uma população idosa, 2, 3 dias depois, ela pode ocorrer nessa população que foi vacinada 2.000 a 3.000 óbitos, sem que tenha nenhuma relação com a vacina.
apenas foi uma coincidência temporal. E o risco de ter, no caso da Coronavac, não observamos nenhuma reação, depois de milhões de doses aplicadas, nenhuma reação grave, importante. Por isso, a gente podemos dizer que a vacina é segura. Ninguém vai virar jacaré e nem lagartixa com essa vacina. Tá certo? E aqui são as reações sistêmicas adversas, ou seja, dor de cabeça, cansaço, dor no muscular, náusea, diarreia. Então, tudo isso é estudado e comparado, por exemplo, a dor de cabeça no verdinho com a vacina e no azul com o placebo. Então, mostrando que os indivíduos que não tomaram a vacina tiveram a mesma frequência de dor de cabeça do que aqueles que tomaram a vacina. Tá? Então, essa vacina é dada na população acima de 18 anos, né? São 2 doses, com intervalo de 14 a 28 dias. Então, nós já vimos que o intervalo mais recomendado é a partir do 21º dia, porque dá uma proteção maior. Tá? Então, essa vacina tem uma série de componentes que visam estimular a produção de anticorpos e também visam ser um veículo que vai transportar esse insumo, esse vírus inativado. Tá? Então, essa é a vacina que está sendo mais utilizada. 80% das doses aplicadas foram com essa vacina. A outra vacina é da AstraZeneca Oxford. Tá? Essa vacina, ela tem o quê? Um vírus aqui, do lado direito, que a gente vê, tá certo? É um vírus que não provoca doença no ser humano, tá? É um vírus que foi identificado, é um vírus que circula, que provoca gripe, resfriado em macaco, e você retira substâncias desse vírus que faz com que ele não se multiplique no organismo. Então, você retira o poder de multiplicação desse vírus no organismo humano e ingere material, tá certo? Material do vírus SARS-CoV, que vai gerar, então, a produção de uma proteína que é chamada proteína da espícula, do espinho do coronavírus, por isso daquele aspecto de coroa. Então, essa proteína é muito importante porque ela vai permitir que o coronavírus se grude na nossa célula, na célula do pulmão, nas células do rim, nas células do coração, em outros locais, tá? Então, esse é o mecanismo. Você produz esse material que é injetado, se coloca na célula, e faz com que a célula seja uma produtora de proteínas. Proteínas essas que vão ajudar a fixação do vírus no organismo. Essas proteínas, sendo enviadas para fora da célula, elas vão gerar uma produção de anticorpos contra essas proteínas, que é um mecanismo de defesa nosso. Quando o vírus for chegar a nós, essas proteínas, essas coroazinhas do coronavírus vão ficar inativadas. Portanto, o vírus não vai poder se fixar na nossa célula. Tá? Então, nós temos uma eficácia de 60%, tá? Ou seja, a capacidade do grupo vacinado em relação ao grupo não vacinado é de 60%, ou seja, 60% das pessoas não vão ter uma forma moderada ou grave da doença. E aqui outro dado mostra, nesse 27,3, que não é significante a questão do evitar a infecção, ou seja, a colonização do coronavírus na nossa garganta. Tá? Então, uma vacina que contém 1.011 partículas virais do vetor adenovírus, tá? Que é deficiente para se multiplicar e que vai expressar uma proteína chamada proteína spike, proteína S ou proteína spike. Certo? E que vai, então, como eu expliquei, essa proteína vai gerar a formação de anticorpos.
O intervalo entre as doses pode ser de 4 semanas ou até 12 semanas após a menor. Então, é importante que todos nós tomamos 2 doses, sempre da mesma vacina. Não pode haver tomar dose de uma vacina e, em seguida, tomar dose de uma outra vacina. Tá? Então, só para mostrar aqui esse estudo, né? Israel já chegou a boa parte da população dela vacinada. Tá certo? Então, a gente vê aqui que existe uma queda, principalmente da população de 60 anos para cima, que já receberam 2 doses, uma proteção, uma queda muito maior do que as outras faixas etárias. Mas também as outras faixas etárias tiveram um benefício com essa cobertura ainda para essa faixa etária relativamente baixa. Por quê? Porque a gente sabe que o número quanto mais grave é a doença, mais vírus a pessoa elimina. Então, se o indivíduo tiver uma doença menos grave, ele vai eliminar menos vírus, e se eliminar menos vírus, vai infectar, vai contaminar menos pessoas, e, portanto, a gente pode criar uma barreira para a circulação do vírus, não com 4 milhões de óbitos. Tá? E também aqui nos Estados Unidos, aqui também a gente tem não vou mostrar, mas também foi mostrado no campo uma efetividade dessa vacina, ou seja, ela foi capaz de reduzir a ocorrência da doença no grupo vacinado. E lá estão se vacinando milhões de pessoas, né? O risco, por exemplo, de ter um quadro de trombose com a AstraZeneca, tá certo? É um risco maior, é um risco bem menor do que nós sermos atropelados. Então, é um risco que é considerado como aceitável, porque ele vai evitar muitos óbitos, muitas internações, doenças graves. Então, o benefício vai ser muito maior do que um eventual risco. Então, tudo isso a gente tem que estudar quando trabalha com uma vacina, verificar, ler a literatura, entender todo o mecanismo, para não depois ficar falando algumas inverdades, certo? A respeito da vacina, né? Em verdade, é um termo ainda muito delicado para dizer o prejuízo que essas pessoas trazem para a saúde da nossa população. Tá? Muito obrigado, estou depois disponível para responder qualquer dúvida que surgir. Boa tarde, boa noite já, né, a todos e a todas. Eu gostaria inicialmente de agradecer pela oportunidade de estar aqui fazendo uma discussão sobre um tema tão relevante socialmente, tão atual, né, e vamos aqui fazer o debate, vou apresentar para vocês uns slides, e ao final vocês fazem as questões. Bom, eu fiquei responsável de falar sobre a ameaça das fake news no combate à Covid-19. Como a professora falou, eu tenho um laboratório, que é um projeto de pesquisa PIBIC, é o Analisa, Laboratório de Análise Discursiva de Fake News. Nesse laboratório, a gente faz um levantamento de fake news e analisa discursivamente, mas aqui eu vou fazer uma discussão mais teórica, mais conceitual, sobre o que nós, enquanto pesquisadores da área de comunicação, entendemos por fake news. Bom, o termo fake news, ele é traduzido literalmente como notícia falsa. Só que no jornalismo, a gente não pensa a notícia como falsa, né? A notícia, ela é um relato de um acontecimento a partir da escrita jornalística. Quando a gente pensa em fake news, o termo fake, ele não é apenas traduzido como falso, é também no sentido de fraudulento. Então, fake news fica melhor interpretado, o termo, como notícias fraudulentas ou informações fraudulentas. Essa é a citação do Butch,
né, a partir da fala do professor Carlos Eduardo Silva. A gente pode interpretar fake news também como artigos noticiosos que são intencionalmente falsos e aptos a serem verificados como tal, e que podem enganar os leitores. Agora, vejam, podem enganar, porque dependendo do nível de criticidade, do senso crítico que o sujeito tem, ele pode não ser levado por esse cenário de desinformação. Né? Eu disse pode, né? Porque isso não quer dizer muita coisa quando a gente pensa que uma pessoa com uma determinada formação, ela acaba reproduzindo fake news. Inclusive agora, eu não sei se vocês acompanharam, a própria Leda Nagli, ela compartilhou uma notícia falsa dizendo que havia um plano de Lula para matar Bolsonaro. Isso foi agora, recentemente, ela acabou pedindo desculpas. Então, acontece também de mesmo uma pessoa com uma determinada formação se deixar levar pelas fake news. Então, o que eu trago para cá são algumas reflexões sobre algumas formas também de a gente não se deixar enveredar por esse caminho, né, tortuoso das fake news. Então, fake news são também rumores que circulam principalmente na mídia social. Então, quando a gente ouve fake news, vamos sempre, nós sujeitos, vamos sempre associar fake news como informações mal intencionadas, fraudulentas, com intencionalidade para atacar determinados alvos. Esses alvos podem ser sujeitos ou pode ser também um determinado objeto ou um assunto, como a vacina. A vacina, ela vem sendo alvo de muitas fake news, como nós vimos nos vídeos que os alunos apresentaram. A gente pode também pensar fake news como notícias ou informações enganosas, informações fraudulentas, forjadas. Então, vamos pensar por esse viés e não necessariamente como notícia falsa, porque pelo jornalismo de referência a gente não pensa em notícia falsa, porque toda notícia, ela se prende ao real, ao verdadeiro, ao factual, ao verossímil. Em relação aos fatores de disseminação, a capilaridade é um fator de disseminação. O que é isso? É a capacidade que uma fake news tem de transpor os limites físicos, né? Se a gente sabe que as mentiras, informações errôneas existem desde o início da humanidade, né? Mas com essa característica de forte disseminação que a capilaridade proporciona só as fake news, né? Se a gente for pensar no marco histórico, as fake news surgiram nas eleições do Trump e aqui no Brasil a partir da eleição de Bolsonaro, né, com esse disparo de notícias falsas a partir de robôs, de bots. Então, assim, a capilaridade é um fator preponderante para a disseminação de fake news, porque a partir desses disparos em massa, várias pessoas são atingidas e é muito difícil você conseguir recuperar, né, de onde surgiu essa informação falsa inicial. A extrema inserção digital, né? Principalmente nesse período de pandemia, as pessoas estão mais em casa, mais ligadas à internet, mais ligadas às redes sociais, e essa extrema inserção digital faz com que elas compartilhem mais fake news, né? E aí, esse compartilhamento, ele vem também de uma exposição inadvertida. O que é que eu estou querendo dizer com exposição inadvertida? Pessoas que não esperavam receber determinadas notícias falsas e, assim, elas acabaram reproduzindo. Por exemplo, eu estou num grupo de família e no meu grupo familiar eu acabo recebendo uma notícia falsa, né, uma informação falsa, e se eu não pesquisar, não checar naquelas agências de fact-checking, eu vou compartilhar, né? Então, o ideal é que a gente sempre desconfie do óbvio, né? Sempre desconfie daquilo que para a gente aparenta, né, uma notícia falsa, né? As notícias falsas, elas têm umas formulazinhas prontas, eu vou mostrar para vocês, e acredito que vocês, né, estudantes, já conhecem muitas dessas formas, mas mesmo assim eu vou reforçá-las. A distribuição comunitária é outro fator de disseminação, né? Dos grupos existentes, as pessoas compartilham nos grupos, isso acaba realmente ganhando um cenário global. E a inteligência artificial também como propulsora dessa extrema disseminação. Eu estou pensando nos bots, naqueles robôs, naquelas empresas que são pagas para disseminar fake news. Características e artifícios das fake news. Como é que as fake news elas se revestem para trazer essa aparência de notícia, né? Porque também esse é um outro fator que faz com que a gente confunda
a informação falsa com a notícia real, porque muitas vezes as notícias falsas, elas vêm com templates, né, a partir de um imagético, de um imaginário e de uma forma de notícia verdadeira. Muitas vezes a gente confunde, né, e muitas pessoas acabam compartilhando. Então, algumas características das fake news, relação com teorias conspiratórias. Eu peguei esse card, gente, do site do Ministério da Saúde, né, que tem, inclusive, uma aba lá contendo todas as fake news relacionadas ao coronavírus. Eu não digo, não, eu disse todas, mas eu vou corrigir, não tem como a gente controlar assim, né, mas há realmente um acervo bastante interessante com as informações falsas sobre o coronavírus. Eu vou ler para vocês, eu não sei se vocês conseguem enxergar como eu vejo aqui. O sujeito diz o seguinte: me ajuda aí, pô. Sopa de morcego pode ter disseminado coronavírus na China. Na preparação da sopa, o morcego é cozido inteiro com a barriga aberta, fora outros trecos que comem. Que povo maluco. Então, vejam só. Você tem aí um discurso, né, de xenofobia contra a China, e aí vem todas aquelas outras fake news relacionadas ao país, como se ela fosse, como se o vírus fosse produzido em laboratório, que os chineses produziram e fizeram com que isso alcançasse o mundo para matar as pessoas e, sei lá, a China aparecer como o império que dominasse o mundo. Então, assim, eu já vi várias fake news, assim, muito fantasmagóricas, fantásticas, conspiratórias, muita coisa que não dá para você acreditar assim, mas mesmo assim, pessoas compartilham e acreditam que, de fato, é verdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas fake news relacionadas a essas teorias conspiratórias. Essa é uma das formas pelas quais as fake news se apresentam. Base factual, plausibilidade e verossimilhança. O que é isso? Veja só. As fake news, elas são falsas, né? Elas são informações fraudulentas. Mas elas têm uma relação com o aspecto factual, com a base factual. Elas geralmente estão relacionadas com o aspecto verdadeiro, né, com algo presente na realidade. Por isso, verossimilhança e plausibilidade, e por isso também essa semelhança com a notícia do jornalismo de referência. Então, eu trago aqui um exemplo de duas fake news. A primeira diz o seguinte: a vacina contra a Covid-19 altera o DNA humano. Olhando à primeira vista, para um desavisado, uma pessoa que não entende nada de Covid, ela pode acreditar. Por quê? Qual seria a base factual? O fato de ainda haver estudos sobre a Covid-19. Então, por haver estudos, por os pesquisadores estarem lá, né, diuturnamente, estudando, fazendo suas pesquisas, aí o que acontece? Surge uma fake news relacionada a um aspecto que de fato acontece. Essa é a base factual, mas o fato de alterar o DNA humano não tem nada a ver, a gente sabe que não. Agora, claro, se você não tem certeza e, né, se a princípio para você isso pareceu real, então vai lá na agência de check-to-fact e confere se é de fato verdade. Eu vou falar ao final quais são essas agências, viu, para facilitar a vida de vocês. Caixões vazios em valas comuns, eu não sei se vocês acompanharam também, que inclusive apareceu um vídeo no início dessa apresentação, de vários caixões, né, sendo enterrados, assim, em valas mais rasas, e o que aconteceu? Surgiu uma fake news informando que os sujeitos, né, mortos de Covid não estavam sendo enterrados, alguns sim, e outros não, o que levou muitas pessoas a abrir os caixões, né, naquela ocasião em que havia um enterro, né, para conferir se havia ou não um corpo lá. Então, veja o perigo de uma fake news, veja o que acontece quando a gente acredita em tudo que nos chega. Então, caixões vazios em valas comuns, não procede, né? Seria um desserviço fazer uma coisa dessa e proporcionar que pessoas abram os caixões para verificar, isso foi estimulado, isso foi incentivado em rede, é uma forma também de contaminar mais pessoas. Então, as fake news, elas trazem muitos riscos à sociedade, inclusive em relação à contaminação. Um outro aspecto também das fake news é a relação com o humor e a ludicidade. Não que todas as fake news elas têm esse viés do engraçado, do divertido, do lúdico, não, mas algumas sim. Então, eu trago aqui para vocês um convite que eu achei super interessante, que a pessoa dizia o seguinte, pessoal, quem tiver interesse
em um grupo descontraído para conversas leves e tranquilas, recomendo demais. Então, veja só, a gente desconfia, né? Como é que há um grupo descontraído com essa temática Lula versus Bolsonaro e dois coraçõezinhos. Então, é uma forma de chamar a atenção das pessoas para que elas ingressem nesses grupos e elas recebam conteúdo falso, conteúdo errôneo, conteúdo fraudulento. Então, assim, muitas vezes vem pelo viés do humor, pelo viés do simpático, do agradável, para chamar a sua atenção. Uma outra característica das fake news, eu já falei da base factual, da capacidade de viralização, a imitação de templates, eu falei também de sites confiáveis, então, eu já recebi muitas fake news que apareciam com a template do G1, da Folha de São Paulo, do Estadão, de um site confiável. Então, as pessoas veem, né, aquela imagem, acreditam e muitas vezes não percebem que o conteúdo ali é falso e acabam compartilhando. Uma outra característica também das fake news é o ponto de vista em primeira pessoa. Eu não sei se vocês já receberam áudios nesse sentido, mas eu já vi vários. Quando da ocorrência da Braskem em relação à mineração que vem destruindo o bairro do Pinheiro, aqui em Maceió, eu ouvi várias fake news, né, via áudio mesmo, WhatsApp, que dizia assim, olha, já tem sacos plásticos no Exército esperando as pessoas mortas para que esses sacos, né, sejam lá já disponibilizados para que essas pessoas elas sejam retiradas da localidade. Então, vejam só, o desastre nem aconteceu, mas as pessoas já produziram fake news nesse sentido. Recentemente, eu vi também uma fake news relacionada à gravação de um vídeo em que uma mulher, ela estava no hospital de Minas Gerais, eu não lembro qual foi a cidade exatamente, mas parecia uma cidade do interior, que estava vazio, de fato, o estabelecimento estava vazio, ela filmava, veja, o ponto de vista em primeira pessoa, o sujeito se coloca como aquele que viu, como voz de autoridade que pode confirmar a veracidade daquela informação. E aí ela viu que estava, de fato, vazio e fez o vídeo dizendo, olha, isso aí é o combinado dos governadores para determinar o lockdown, acabar com a economia e derrubar o presidente. Não existe hospitais lotados, não existem hospitais lotados, enfim. Aí começou a inventar um monte de narrativa falsa, né, porque essa narrativa ela é rica em detalhamentos também. Depois eu fui conferir e ver que aquele estabelecimento que ela estava filmando não era um estabelecimento que recebia pacientes com Covid, né? Então, vejam só, várias pessoas compartilham, às vezes você recebe de uma pessoa da sua família, que você acredita na pessoa da sua família, mas não vai conferir aquela informação que lhe chega e você acaba compartilhando. Então, a gente tem que ter muito cuidado também com esse tipo de narrativa rica em detalhamento. Porque o meu tio, ele trabalha na instituição tal, e ele tem informações oficiais, e eu consigo mais informações, e de fato acreditem, é verdade, então vamos ter cuidado realmente com esse tipo de informação que nos chega. Taglines curtas e apelativas. Quando vocês também visualizarem informações, principalmente em redes sociais, com essa tagline, urgente, confirmado, desconfie, não é? Porque esse urgente confirmado é uma forma de chamar, né, para a leitura, de caçar clique mesmo, de produzir essa interação em rede e fazer com que aquelas informações errôneas tenham mais visualização e compartilhamento. Então, se alguém chegar para você e mandar uma informação dessa, falsa, e pedir para você compartilhar com o máximo de pessoas possível, então, de fato, desconfia, é uma característica de fake news. Ataque a adversários políticos também. O que acontece, na verdade? As fake news, elas geralmente definem um alvo, né? Esse alvo, as pessoas que estão produzindo fake news, né? Na verdade. Então, esse alvo pode ser um sujeito, como eu disse, pode ser um objeto ou um assunto. Então, o que acontece muitas vezes, atualmente, principalmente nesse ano pré-eleitoral, é que o ataque a adversários políticos ele vem sendo disseminado com muita frequência e principalmente relacionado à vacina, a coronavírus, enfim, nesse período de pandemia é o assunto que mais a gente vê produzir fake news. Eu vou trazer aqui alguns outros exemplos de fake news,
Eu não sei se vocês viram, achei até engraçado, né? Antes de estourar plástico bolha, lembre-se que o A vem da China. Engraçado pelo ridículo que é, o ridículo no sentido de fazer rir, de risível. Como é que você vai estourar um plástico bolha e o ar da China vai te contaminar? Então, essa é a intenção. Então, veja que a fake news, ela tem essa intenção de enganar, né? E aí, as pessoas mais ingênuas, elas acabam sendo levadas por essas mais simples, essas fake news mais do dia a dia. Então, alerta, veja, alerta do dia, te chama a atenção. Então, veja aí o carimbo do Ministério da Saúde, informando que isso aí não procede. Aqui é o site, para quem quiser conferir, www.saude.gov.br/fake news, vocês vão encontrar várias fake news coletadas pelo Ministério da Saúde. Aqui eu trago outras também, que inclusive são sequências discursivas, SDs, porque eu venho analisando com as minhas alunas, as orientandas do projeto, algumas fake news, e a gente está produzindo um artigo sobre isso. Então, eu recolhi esses enunciados para compartilhar com vocês. O que diz a primeira? Professor e médico da Unifesp afirma que o vírus está longe de ser letal. E vejam só, a voz de autoridade, né? Professor e médico da Unifesp. Se ele disse isso, a gente não sabe, mas que a informação falsa circulou, ela circulou e foi reproduzida com bastante intensidade. Então, quando se diz que afirma que o vírus está longe de ser letal, a gente vê que isso é uma grande mentira, né? Temos mais de 300 mil mortes, então não está longe de ser letal, ele é letal. A água quente é capaz de matar o vírus, vocês já devem ter visto essa. Remédio de piolho pode matar o vírus, o coronavírus. Chá de abacate com hortelã cura e previne. Vitamina C mais zinco combatem o novo coronavírus. E chá imunológico combate o coronavírus. Então, veja só. Várias receitas caseiras para combater, segundo as fake news, o coronavírus. E aí vejam que é uma forma de reproduzir o negacionismo científico, né? Essas fake news, elas estão dizendo que essas receitas vão curar, quando, na verdade, existe uma vacina para que, né, não vai curar, né, o professor já explicou na sua fala, mas a vacina, ela é a forma mais, vamos dizer assim, balizada pela ciência como algo que a gente pode buscar para que a gente não tenha tantos danos se contaminados, né, pelo coronavírus. Então, assim, existem muitas fake news produzidas e reproduzidas nesse sentido. Existe outra também que diz respeito ainda à China, né, o novo coronavírus foi criado em laboratório da China. E outra que diz que HIV e coronavírus têm vírus semelhantes, nada a ver, né, não há nenhuma pesquisa que mostre isso, que demonstre essa relação entre um vírus e outro. Máscaras de doação da China são contaminadas com coronavírus. Então, veja que há uma intencionalidade, né? Quem produz determinada informação falsa tem como alvo alguém, né? Alguma pessoa ou algum objeto específico, né? Vejam, quando se critica bastante a China, tem toda uma ideologia relacionada à China, né? A China como exemplo de país socialista, que as pessoas acham que é socialista, quando na verdade não é, mas enfim, existe uma série de questões relacionadas à China como país socialista que acaba se apresentando como uma ameaça a nós, né, país capitalista. Sobre o ecossistema de difusão das fake news, existe um processo que vai da fabricação, né, que passa pelo financiamento e a distribuição. Como é que ocorre a fabricação das fake news? Geralmente ocorre a definição de um alvo, como eu falei para vocês. Esse alvo, ele geralmente é definido no Telegram, que é um aplicativo, muitos de vocês devem conhecer, que consegue abarcar muitas pessoas. Eu estava vendo, até para pesquisar aqui e colocar, que um grupo no Telegram pode abranger mais de 200 mil membros. Então, veja a possibilidade que tem, né, essa rede social de agregar mais pessoas e aí fazer circular muitas notícias falsas, produzir e circular também. Então, para que serve esses grupos? Geralmente, Instagram e WhatsApp, ou Instagram não, desculpa, Telegram. Mais Telegram por abranger mais pessoas. Esses grupos, eles servem para observar a reação da militância, que pode ser orgânica ou pode ser paga, claro.
Então, vejam só, a militância está lá no grupo, alguém joga uma informação falsa, se a militância, não é, perceber aquilo como positivo, então eles veem que aquilo ali tem sentido de ser compartilhado e reproduzido, né, amplamente. Há uma produção centralizada? Não, qualquer pessoa pode postar lá. Então, dependendo da reação, aquilo ali sai e segue para outros ambientes. Em relação ao financiamento, existem páginas que são financiadas indiretamente com dinheiro público. Como que acontece isso? Muitos militantes, eles são contratados, né, por assessores especiais e mantêm páginas de disseminação de fake news, porque eles acabam tendo informações privilegiadas e acabam distorcendo também determinadas informações, porque as fake news, elas também acontecem tanto para atingir alguém, como também para beneficiar quem produz. Então, acontece também esse movimento. No aspecto do financiamento, existem ferramentas de monetização, né, que são anúncios veiculados nos vídeos, e a partir, veja, desse engajamento, de quanto mais visualizações aquela informação falsa tem, mais ela vai conseguir atingir outras pessoas. E há também agências de marketing que são contratadas para enviar mensagens automatizadas a um grande público. Como é que se dá a distribuição? A distribuição das fake news, elas podem ocorrer tanto por material nativo da rede, que aí pode ser cards e memes, ou pode ser também a partir de youtubers, blogueiros, outros influenciadores digitais, o que acontece? Eles recebem aquelas informações a partir de uma fala de alguém, ou tem uma intenção realmente de prejudicar uma determinada pessoa, eles utilizam o espaço que eles têm, né, os seguidores que eles têm, e compartilham aquela informação falsa. Esse link do YouTube vai para a rede social, e aí cada um compartilha em sua rede, seja no próprio Instagram, Facebook, Twitter, enfim, isso acaba sendo disseminado e a gente realmente não tem controle mais quando segue para o âmbito da distribuição. Existem também sites que se apresentam como fontes de informação, que publicam textos e artigos disfarçados de reportagens. Acontece muito isso, às vezes é um artigo opinativo, tem ali a opinião da pessoa que defende determinada fake news, e aí um leigo que não conhece, né, esse jornalismo mais, eu quero dizer, profissional, jornalismo sempre profissional, mas existem sites, né, produzidos por jornalistas particulares, enfim, que acabam também compartilhando fake news, né, e aí a gente tem que fazer a meia-culpa e pensar que a categoria também faz isso, infelizmente. Então, existem autoridades, né, médicos, inclusive médicos que não pesquisam, que não se atualizam, que não seguem a cientificidade, operadores de direito, como eu disse, os próprios jornalistas compartilham conteúdo fraudulento sem pensar nas consequências desse material, simplesmente por um aspecto ideológico, por acreditar naquele grupo que ele defende. Existem perfis falsos também, que são os bots, e contas escravas, que são os cyborgs, que vão organizar esse material e fazer disseminar aquilo ali em massa, disparar. Então, o algoritmo, ele privilegia o conteúdo que viraliza. Então, por isso, aquelas chamadas, né, aquela interpelação, urgente, compartilhe para o maior número de pessoas. Então, eles geralmente colocam essas taglines mais chamativas para fazer você visualizar e compartilhar ao mesmo tempo. Resumindo, sobre o ecossistema de difusão. O Telegram centraliza a fabricação, o WhatsApp também faz isso, mas o WhatsApp ele acaba levando para outras plataformas. O Facebook e o Instagram impulsionam os conteúdos, e o YouTube ele acaba aparecendo como repositório desses grupos, né? Os vídeos eles ficam lá armazenados, e as pessoas que querem consultar vão lá e consultam, e a notícia falsa fica lá presa, né? É difícil controlar. Aqui é uma pesquisa da professora Nina Santos, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, e da Universidade de Paris. Ela diz o seguinte, né, o YouTube, ele só perde para a Rede Globo no quesito audiência. Então, em primeiro lugar, a Rede Globo, e segundo, o YouTube. Então, veja o potencial que tem, né, essa rede social de disseminação de fake news. Então, o YouTube é o destino preferencial dos links que circulam no WhatsApp, isso a gente já sabe. Então, o que foi que a pesquisa dela identificou?
que há 4 redes de desinformação, sendo 3 delas de desinformação, em que há discurso conspiratório, discurso religioso, novos negócios médicos e uma pauta em e-mails oficiais de informação. Então, vejam que, pela pesquisa dela, as redes de desinformação, elas acabam se ampliando e trazendo conteúdos novos, né, diferenciados. Então, vejam, novos negócios médicos surgem também nesse cenário de fake news. Eu não sei se vocês já receberam, mas eu recebo muito vídeo, inclusive de uma pessoa que se diz com determinada formação na área de saúde, que diz que você tem que tomar um chá imunizante, que assim você não pega o coronavírus, e a gente sabe que isso aí é uma inverdade. Sobre as agências de checagem. Algumas agências, elas são signatárias da International Fact Checking Network. O que é isso? É a IFCN, uma organização, né, que abrange várias instituições que são responsáveis pela checagem fiel de notícias falsas, né, de informações falsas. Então, elas utilizam metodologia clara e transparente, usam dados públicos, escutam o contraponto, tem uma política de correção, inclusive, se elas errarem, elas vão lá e fazem um errado e mostram, erramos aqui. E o que elas fazem? Tem esse compromisso, segundo elas, com o apartidarismo e a independência de poder. Então, quais são as agências de checagem? Existe a Lupa, Aos Fatos e a Estadão Verifica, que são as vinculadas à IFCN. Existem também as não signatárias, que são a Fato ou Fake, da Rede Globo, ao Confere e Comprova. Existem outras, sim, mas essas são as mais conhecidas. Essas não são signatárias, mas a gente pode sim confiar, porque são agências sérias vinculadas a sites noticiosos, a sites jornalísticos. Existem também outros sites que nos ajudam, são antigos, né? O boatos.org, o EFASA, que também há muito tempo vem verificando inverdades, e também o uso de etiquetas de classificação por essas agências, né? Se a narrativa é verdadeira, eles colocam lá um carimbo verdadeiro, se é falso, se é exagerado, se é distorcido. Então, tudo isso, essas agências colocam lá para deixar a gente a par da informação verdadeira. E o que fazer para concluir, né? Eu trago aqui uma fala da Patrícia Campos, que é da Folha de São Paulo, em que ela diz que a Índia é o maior mercado do mundo em consumo de WhatsApp, com 400 milhões de usuários, enquanto que o Brasil é o segundo maior, com 130 milhões de usuários, uma população de 209 bilhões pesquisada. Então, vejam só, somos o segundo maior país, né, em consumo de WhatsApp, né, consumo da rede social WhatsApp. Então, essa extrema inserção digital possibilita que mais informações falsas circulem, né, porque a gente de modo geral, né, de maneira muito ampla, compartilhando informações sem ao menos checá-las. Então, a ação apócrifa, sem assinatura, de difícil regulação, porque não há uma regulação sobre, né, as fake news, por parte dessas autoridades constituídas, faz com que a gente não saiba a origem dessas ofensas, né? Isso impossibilita muito que a gente chegue às pessoas que produziram esse conteúdo falso. Como tem a descentralização, né, eu falei para vocês que o conteúdo é descentralizado, qualquer pessoa pode produzir, né, existe essa perfilização, o perfil das pessoas que aderem, e aí, como qualquer pessoa pode produzir, qualquer pessoa pode também compartilhar, então acaba chegando a um nível assim que a gente não consegue mais ter controle. Então, esse problema das fake news é um problema não apenas jornalístico, né, do ponto de vista da informação falsa que compete com a verdadeira, com a real, mas é um problema também social, político, econômico e jurídico, não é? Então, o que fazer? A gente pensa a partir do letramento midiático, que é uma solução possível, fazer com que as pessoas tenham consciência de que estão recebendo informações falsas e não reproduzam. E o letramento midiático, ele não apenas é uma possibilidade de elucidar o problema, como também o letramento político, né? O letramento político é fundamental, porque quanto mais politizado, quanto mais consciente você é, menos notícia falsa, informação falsa você vai reproduzir. Inclusive, eu gostaria de compartilhar com vocês o Instagram, que é o Instagram do Analisa, que eu falei para vocês, é o @AnalisaLabCois,
COIS, que é de comunicação social, para vocês compartilharem e verem que a gente faz lá um trabalho de letramento midiático, de modo que as pessoas, elas tenham acesso a informações que sejam confiáveis e saibam conferir, saibam perceber se aquilo que ela recebe é ou não informação falsa. Eu concluo aqui, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, a professora Lilian, o Everson, que entraram em contato comigo, ao curso de Ciências Biológicas, e ao FAO de maneira geral, e agradeço a vocês por ficarem até aqui e possibilitarem esse debate. Obrigada. Então, obrigada, professora Messia. Eu quero agradecer ao professor Cássio, à professora Messia, pela explanação, né, que isso é muito importante, quanto foi importante para todos nós esses esclarecimentos, essas informações, né, e a gente vai abrir agora esse espaço para algumas perguntas, né, e eu vou direcionar a quem for as perguntas, ou deixar à vontade, dependendo do tipo de pergunta, tá bom? E aí eu quero saber das meninas, vou colocar a professora Messia, a professora Cássio, tá. Então, a primeira pergunta é: qual a melhor política de disponibilização da vacina? Priorizar categorias com maior exposição ao risco ou pessoas com comorbidades que tenham mais risco de vir a óbito? Então, acho que o professor Cássio pode nos esclarecer. Bom, como eu comentei, a objetivo da vacina é evitar casos moderados a graves. Então, nós temos que estudar qual é a população que tem maior risco de ficar grave ou morrer, né? Primeiro você tem a questão da faixa etária, que é um dado importante. Os mais idosos têm já uma perda da imunidade, então, com isso, eles são menos resistentes a uma infecção. E também tem um conjunto de pessoas com comorbidade, algumas delas são comorbidades importantes que podem levar a pessoa a moderado ou a grave. Toda a população deve ser vacinada, mas a gente não tem vacina, então tem que saber estabelecer a prioridade da prioridade, tá? Então, esses grupos de maior risco são aqueles que devem ser primeiramente vacinados. Muito bem. Obrigada, professor. A preocupação de muitos são as variantes. As vacinas servirão para todas as variantes? Bom, o que é uma variante? Quando o vírus ele tem 30 mil pedacinhos, quando ele se multiplica, pode haver um erro, é o quebra-cabeça, né? Que pode haver algum erro. Esse erro da mudança pode favorecer o vírus, ou seja, fazer que ele seja mais transmissível e produzir maior, inclusive, mortalidade. Para ele, não é interessante produzir muito óbito, para ele é interessante produzir muita disseminação, tá? E outros não. Então, quando é que surgem as variantes? À medida que a gente deixa livre o vírus para se multiplicar. Então, o Brasil é encarado pelo mundo inteiro porque está se replicando sozinho e corre o risco de surgir variantes novas. As variantes atuais, as que são de maior importância, já tem alguns estudos que não são totalmente conclusivos, mas diz que as vacinas, por exemplo, a Coronavac e a AstraZeneca, protege contra essas variantes, por exemplo, a P1, que é a variante de Manaus, a variante britânica, etc. Mas ninguém pode prever se nós vamos ter uma mudança uma quebra-cabeça mal montada do vírus e as vacinas deixarem de funcionar, ou se a proteção que nós tivemos com a própria infecção poderá surgir de novo. Isso acontece, por exemplo, com o vírus da influenza. Perfeito. O meu pai pediu para perguntar quem tem mais imunidade, aquele que tomou a vacina ou aquele que foi recuperado da doença e sobreviveu? Bom, esta é uma pergunta que sempre surge, né? Em geral, a vacina, ela produz uma resposta melhor e, por enquanto, mais duradoura, né? Mas
tudo do que a gente fala do Covid vale o dia 19 de abril às 18h30, certo? Porque as coisas estão se modificando bastante, né? Então, por isso que as pessoas que tiveram doença, 30 dias depois do encerramento do sintoma, devem tomar a vacina, tá? Porque essa vacina pode cobrir, por exemplo, a variante e evitar que essas pessoas fiquem doentes de novo. Então, é fundamental que as pessoas, independente de terem ou tido não doença, se vacinem com as 2 doses. Ok. Bom, temos mais perguntas, meninas. Bom, enquanto aparece alguma pergunta, vamos lá. Por que não pode tomar vacina da gripe e a do coronavírus ao mesmo tempo? Simplesmente porque não foi estudado a aplicação simultânea, né? Em tese, comparar com outras vacinas de vírus morto, deu para ouvir? Outra vacina de vírus morto, você pode tomar a vacina de vírus morto simultaneamente. Mas como a gente não tem estudos, então a gente recomenda um intervalo. Além disso, como a vacina do Covid é uma vacina nova, nós queremos separar essas reações que possam ter da Covid com a da vacina da influenza. E se elas são aplicadas conjuntamente, elas podem se mesclarem, né? Então, esse é o motivo. Em breve, acho que vamos poder tomar as vacinas no mesmo dia. As mídias tradicionais estão livres de disseminação das fake news ou podem haver interesses políticos? Professora Nessa. Bom, interesses políticos a gente sabe que sempre há, até porque a mídia é um aparelho ideológico de Estado, né? Então, há intenção ideológica em tudo que se produz. Agora, claro, se a gente pensar no jornalismo como uma função social que serve à sociedade, que a gente transmite a ele, né, o locus, o lugar de produção de informação verdadeira, então a gente tem que crer que ainda é uma instância de confiabilidade. As pesquisas que são feitas em torno das fake news mostram que não é o jornalismo de referência, não é a mídia tradicional que produz. Se isso acontecer, ela vai ter que aparecer depois num outro espaço para pedir desculpas à sociedade, porque esse lugar que ela representa é um lugar de representação social. Então, as instituições jornalísticas, elas nos representam. Se elas compartilharem notícias falsas, como eu disse, elas vão ter que pedir desculpa e aparecer como uma errata mais à frente. Mas realmente não é de lá que vem, né? São de perfis enganosos, de pessoas com uma intencionalidade e um certo abuso de poder. Tivemos uma panezinha. Professora, a senhora pode concluir a sua resposta, por favor? Sim, então, eu disse que se isso acontecer, as instituições jornalísticas devem pedir desculpas à sociedade, mas não é de lá que vem a informação falsa, e sim desses lugares de poder e também de não poder, né? Porque hoje todo mundo acaba produzindo e fazendo circular notícias falsas. Agora, aquelas que têm maior circulação são aquelas que têm um certo aparato ideológico e lugar realmente, locus de poder que financia. Então, o financiamento ainda é um aspecto forte na disseminação de fake news, né? Dinheiro público, inclusive, investido. Ficou mudo para mim, mas eu estou vendo a pergunta aqui, viu? Utilizar a informação de textos e materiais de divulgação científica é uma boa estratégia de combate? Sim, é um elemento importante. Inclusive, como eu disse para vocês, essa página que nós temos no Instagram, ela traz informações, né, confiáveis a partir de pessoas, né, que têm validade, base para falar sobre, e a gente indica também outros sites, existem podcasts que falam sobre isso, existem vários sites, né, material de referência, a própria universidade tem o seu papel, né, isso que a gente está fazendo aqui é de extrema relevância, fazendo essa discussão, para que as pessoas, elas não se enveredem por esse caminho da reprodução da fake news, inclusive a gente pode também ser vítima delas, mas quanto maior, né, a criticidade, quanto mais esse letramento midiático,
menor probabilidade de a gente reproduzir. Né? Obrigada, professora. Temos mais perguntas? Deixa eu ver se aparece. Então, assim, como a professora Messia coloca, esse momento é riquíssimo nesse sentido que temos esse conhecimento tanto da especificidade da questão da imunização, de como andam as pesquisas, né? Muito obrigada, professor Cássio, por essa contribuição que o senhor traz, né, na sua fala. A professora Messia, tão próxima nossa aqui, né, na universidade, e o quanto é interessante essa disseminação desses projetos, desses grupos de estudos que estão sendo realizados e que agora vão se ampliando cada vez mais, né, a partir desses graduandos que estão aqui, que vão também trabalhar lá na comunidade onde eles estão inseridos com a residência pedagógica e também dentro do próprio curso de licenciatura, né? Então, assim, eu quero agradecer muito, muito a presença de vocês dois aqui, o quanto foi importante para o trabalho dos residentes, né, que estão lá na ponta, com as comunidades que, vocês viram quais as comunidades que são atendidas, né? Das carentes de informação, né, carentes de saber. Tanto é que são turmas que estão sistematicamente, semanalmente, nas aulas online, coisa que a gente viu muita evasão, houve evasão, mas a gente encontra uma estabilidade na quantidade de alunos que estão assistindo e estão querendo aprender. Então, isso é muito gratificante. Então, eu quero agradecer, em nome do grupo que compõe o subprojeto de Ciências e Biologia da Residência Pedagógica da Universidade Federal de Alagoas, os residentes, as professoras preceptoras, né, ao coordenador-geral, professor Adelmo, né, Fernandes. Agradecemos a participação agora específica do professor José Cássio, da professora Messia Pimentel, pela disponibilidade, né, pela importante contribuição com a explanação dos conteúdos específicos, pelos esclarecimentos, as perguntas realizadas pelo público. Agradecemos ao público também pela presença e participação na live, né, que é o principal objetivo, e agradecemos o apoio do professor Sérgio Henrique, que intermediou o nosso encontro com o professor José Cássio, né, ao Tiago Prudente, que é técnico em assuntos educacionais, que trabalhou junto na divulgação do evento, e a Luan Oliveira, que é o graduando de jornalismo, que fez a intermediação com a professora Messia. A todos, muito, muito, muito obrigada. E que tenhamos uma ótima semana. Vamos passar a ver um vídeo de encerramento, e eu quero deixar aqui o meu abraço para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada também.